99% dos assessores de investimento que investiram em Bitcoin em 2025 planejam aumentar ou manter a sua exposição em 2026. Esses dados são da pesquisa anual da Bitwise, ou seja, apenas 1% planeja reduzir a sua alocação. Post aí do Cauê Oliveira no x.com. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o movimento dos grandes players, de investidores, de institucionais e de baleias no Bitcoin, agora com o preço ali na faixa dos 90 e poucos mil dólares, mais especificamente 95 mil dólares no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Então, o que os grandes players estão fazendo agora? Estão vendendo, já que o preço subiu, deu aquela corrigida ali do fundo de 80 e poucos mil dólares, do fundo local, né? Ou será que eles estão pensando em aumentar a sua alocação? E por que é interessante isso? Porque existe uma máxima no mercado financeiro que é follow the money, ou seja, observe o que o dinheiro grande está fazendo. Não o que eles falam, mas o que eles fazem. E esse post aí do Cauê Oliveira diz muito sobre isso. Então, basicamente, o que esse dado significa? Né? Não é varejo, é um canal de distribuição. Então, são assessores de investimento que têm influência não só na empresa, mas para os seus clientes. Então, é a porta de entrada do capital institucional e é responsável por alocar dinheiro de terceiros, não o próprio. E quando 99% dizem manter ou aumentar, isso indica convicção institucional, não hype, ou seja, o preço subiu e a convicção institucional continua. Muito provavelmente, cada vez mais as pessoas estão percebendo que eu já venho falando há tempo e outras pessoas vêm falando muito antes de mim, é claro, que é basicamente a fraqueza das moedas fiduciárias, a tendência das moedas fiduciárias de perderem poder de compra ao longo do tempo e a tendência delas se tornarem cada vez menos escassas, ou seja, inflação, expansão da base monetária, políticos e burocratas se beneficiam da inflação, do efeito Cantillon, e a gente paga a conta via inflação. A gente tem uma dívida crescendo cada vez mais, já passa de 38 trilhões de dólares só nos Estados Unidos, é um problema global, então todos os ativos escassos vêm ganhando relevância, e o Bitcoin talvez seja um dos ativos mais escassos que já existiu, justamente pelo limite de 21 milhões de unidades, não poderão ser criados mais Bitcoins. Diferente do ouro, que conforme a demanda vai aumentando, mais locais de mineração passam a ser viáveis, diferente dos imóveis, que conforme a demanda vai aumentando, mais imóveis podem ser construídos, diferente das empresas, onde a gente tem aí IPOs de empresas, caso o mercado acionário esteja favorável, o dinheiro esteja barato. O Bitcoin não, por maior que seja a demanda por Bitcoin, a oferta é sempre fixa, e isso em um mundo onde tudo está aumentando, está se tornando menos escasso, é muito valioso. A simetria é brutal aí do fluxo. Ou seja, 57% dos assessores vão aumentar, 42% vão manter e apenas 1% vão reduzir. Então é um sinal claro, não é um número nem um pouco próximo, certo? Se fosse 40-50, né, e 10 ali mantendo, se fosse, enfim, uma outra proporção mais próxima, a gente poderia dizer que, bom, é inconclusivo o resultado. Mas aqui só 1% vai reduzir e 57% vai aumentar. Realmente não há comparação e, de fato, a percepção do mercado financeiro tradicional é de que talvez ainda seja muito cedo. O disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal, e é importante lembrar disso, é que isso não é uma dica de investimentos, sempre falamos exatamente sobre isso, e aproveito para dizer também, se você gosta do conteúdo do canal, já deixa o like, clique no hype, inscreva-se no canal, sininho, e principalmente considere fazer parte da área de membros. Por quê? Porque você apoia o canal, é uma iniciativa independente aqui, então precisamos da sua ajuda, e além disso, você também tem acesso a todo o conteúdo exclusivo aí da área de membros, que só tende a aumentar. Então, de tempos em tempos, eu coloco um vídeo exclusivo, deixo um vídeo exclusivo na área de membros, e o acervo vai aumentando de vídeos mais atemporais, conteúdo de base de Bitcoin. Bom, enfim, então já fiz aí o disclaimer clássico, vamos seguir aqui. Então, em um cenário onde o fluxo marginal é quase todo comprador e não existe pressão vendedora estrutural planejada, o preço tende a subir quando a próxima decisão é comprar, né? Então,
Exatamente, né? Pelo menos do ponto de vista de assessor de investimento, mercado financeiro tradicional, a assimetria é clara e boa parte dos assessores pretendem aumentar a exposição. Isso acontece no início dos ciclos, historicamente é o tipo de consenso que aparece depois da validação, ETFs, infraestrutura, custódia e antes da euforia de topo. O topo vem quando o assessor quer reduzir e o cliente quer all-in, quando o varejo está entrando, e não é o caso agora, já falamos recentemente sobre dados do varejo e de fato o varejo não está mais tão interessado, o Bitcoin não está mais tão no hype, chegou na máxima histórica e caiu bastante, quase 30% de desvalorização em dólar, então aquele player que compra com a manada não está tão interessado agora. Bom, o preço ainda não reflete essa decisão, é importante salientar que essa intenção ainda não virou o fluxo total e muitos precisam de comitê, rebalanço, aprovação interna, timing de mercado, então a decisão já foi tomada, mas não necessariamente vai ser colocada em prática agora, né? E por isso é importante fazer o disclaimer clássico de que o futuro é incerto, não temos como prever o futuro, mas é um indicador muito importante. E o dinheiro ainda está entrando aos poucos, ou seja, o dado não fala sobre o preço de hoje, fala sobre a trajetória. E quando quase ninguém quer reduzir exposição, quedas viram oportunidade, lateral vira acumulação e volatilidade vira ruído. O mercado pode até andar de lado no curto prazo, mas o viés estrutural está bastante claro. Então já falamos sobre institucionais e assessores de investimento, mercado financeiro mais tradicional. Agora vamos falar talvez sobre um assunto ainda mais relevante, que é após a maior distribuição de baleias, né? Então, aliás, após a maior distribuição desde 2021, baleias voltam a acumular. O que significa isso aqui? Tivemos uma correção forte de preço, que vocês conseguem observar aqui, e agora as baleias voltaram a acumular. Isso aqui é muito relevante, então vamos dar uma olhada aqui no post. Mais um do Cauê Oliveira, no x.com, página muito boa, se vocês quiserem seguir lá também. Então, abre aspas. Reservas de grandes entidades da rede Bitcoin cresceram mais de 141 mil Bitcoins nos últimos 30 dias, sinalizando possivelmente uma renovação de interesse comprador. Apesar de essas reservas também poderem contabilizar entidades institucionais que não fazem apostas direcionais, como hedge funds, emissores ou de ETFs ou OTCs, que tem mais a ver ali com o dado que vimos anteriormente, acabamos de ver, esses números podem sinalizar compras realizadas em dezembro. Aqui a gente tem então Bitcoin em variação de 30 dias nas reservas de baleias entre 1.000 a 10 mil Bitcoins, né? Então essa aqui é a classificação de baleias. E após a maior distribuição desde 2021, as baleias voltam a acumular. Distribuição aqui é correção de preço, tivemos essa distribuição e agora as baleias estão acumulando novamente. E novamente, eu gosto muito de fazer essa análise. Follow the money, o que o dinheiro está fazendo, certo? Porque grandes players, institucionais ou não, ETFs ou não, mas players com um grande capital, baleias que provavelmente já têm experiência, têm contatos, têm provavelmente acesso a muito mais informação do que nós. Então faz sentido, ao invés de ficar especulando, observar o que os grandes estão fazendo. E o que esse post está mostrando? Após a distribuição de 2021, baleias voltaram a acumular. Isso é mudança de regime, não é ruído. E os fatos que temos aqui, né, é mais de 141 mil Bitcoins nas mãos de grandes entidades nos últimos 30 dias. A faixa analisada aí para considerar o que são de fato essas baleias é uma faixa de 1.000 a 10 mil Bitcoins. E o movimento vem logo após uma fase pesada de distribuição. Ou seja, quem vendeu, terminou de vender, quem tem capital grande, voltou a comprar. E uma potencial interpretação para isso é que nem toda baleia é direcional, né? Temos ETFs, OTCs, custódia institucional e hedge funds. O que significa isso? Significa que, eventualmente, as baleias aí que já estão mais algum tempo, algumas fazem alguns tipos de trade, ou seja, quando percebem que a assimetria está bastante positiva, elas compram. Quando percebem que o risco está maior do que o potencial retorno, elas vendem. Mas, geralmente, institucionais têm aí um caráter um pouco mais perene ao longo do tempo. Então, ETFs, OTCs, custódia institucional, definem ali um percentual de alocação e fazem essa estratégia, certo? Então, eles atuam menos como uma forma de trade e mais como uma forma de alocação, talvez de mais longo prazo.
De qualquer fato, independentemente disso, o sinal continua muito forte, certo? Porque o Bitcoin acaba saindo de mãos fracas e voltando para mãos fortes. Então, realmente é interessante, além de olhar grandes players, olhar o varejo. E por isso que eu falo também do Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância, que agora subiu um pouco mais com o preço subindo, mas quando ele fica próximo ali da faixa dos 80, 90, é sinal de que existe bastante euforia no mercado, pode ser um timing perigoso. E quando ele cai muito, eu me lembro que caiu para 10 e eu disse, bom, dificilmente o mercado vai ficar com muito medo durante muito tempo. Dito e feito, o indicador Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância, voltou a subir, preço do Bitcoin também. Falando sobre timing aqui rapidamente, o próprio texto deixa claro que compras podem ter começado em dezembro. O dado aparece agora porque on-chain sempre atrasa, né? Então é difícil reunir esses dados e tirar as conclusões, né? Eventualmente demora um pouco para isso se tornar cada vez mais claro. Historicamente, quando esse fluxo vira positivo, o preço costuma seguir depois, não antes. E a leitura final aqui não é topo, não é euforia, não é varejo. É reacumulação silenciosa e esse tipo de dado raramente aparece em momentos ruins. Normalmente aparece antes de movimentos maiores. Então, um momento interessante aí para o preço do Bitcoin, tivemos máximas históricas de preço. Nesses momentos, baleias aí não estavam tão interessadas e justamente tivemos uma queda forte em vendas de grandes players, baleias institucionais nessa queda do Bitcoin. Eu falei sobre isso alguns vídeos atrás, quando eu falei da questão da MicroStrategy, da possibilidade de Bitcoin Treasury Company serem retiradas dos fundos. Então, pelo visto, pelo que as notícias aí informam, essa possibilidade não existe mais. Bitcoin Treasury Companies se valorizaram aí na sua maior parte em 2026 e o Bitcoin está seguindo nesse mesmo ritmo. Então, interessante o que está acontecendo e muito em breve tem um vídeo que eu quero falar, isso aqui são muitos assuntos interessantes, eu quero falar sobre os potenciais riscos da economia global, porque a gente fala aqui dos vieses otimistas acerca do preço do Bitcoin, mas é muito importante falar sobre a crise da dívida e a potencial correção do mercado financeiro de uma maneira geral que pode incluir Bitcoin, que pode decorrer aí desse fator. Mas isso vai ter que ficar para outro vídeo, para que esse vídeo não fique muito longo. Então, se você quer ficar de olho aí, inscreva-se no canal, clique no sininho aí para não perder nenhum vídeo. Fique à vontade também na seção dos comentários. Eu gosto bastante de observar aí a opinião de vocês sobre preço, sentimento do mercado. É sempre muito bom ver os comentários. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até breve.